Oi, hoje eu quero falar da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2020, mas não discorrendo a respeito da disputa entre o candidato e agora presidente eleito Joe Biden e o atual presidente Donald Trump, mas pelo ângulo de todos os outros pequenos candidatos que raramente aparecem para o público do próprio Estados Unidos, o que dirá do restante do mundo. Pois bem, se nós olharmos estritamente para as eleições do corrente ano, nós vamos verificar que ao menos 33 candidatos até o momento receberam votos. Eu falo 33 candidatos ao menos porque haviam se inscrito cerca de 60 candidatos. Porém, os candidatos precisam apresentar para o Federal Electoral Commission um plano de arrecadação, ou seja, como que vai se financiar as suas campanhas. No entanto, ao longo do período que vai entre o desejo de ser candidato e o momento das eleições, poucos são capazes, ou pelo menos uma boa parte, é capaz de efetivamente arrecadar recursos para disputar a presidência. É bem verdade que se pode disputar conseguindo a inscrição em apenas um estado dos 49 estados nos quais se vota para presidente da República, uma vez que Porto Rico, o eleitorado não elege representantes para o Congresso e nem para a presidência da República. Ora, quando então a gente analisa esses 33 candidatos, nós verificamos que dentro desse universo, os dois primeiros colocados, ou seja, o terceiro e o quarto, Partido Libertário e Partido Verde, são, ao menos desde 2012, aqueles que disputam a hegemonia, vamos assim dizer, dessa turma toda. Ora, agora em 2020, a candidata Jo Jorgensen, até o momento, não conseguiu atingir 2 milhões de votos, tomando como referência desse nosso trabalho Real Clear Politics, a fonte de dados privada que trata, que disponibiliza por cada estado, por cada condado, os resultados, ela não conseguiu atingir esse número. E se comparamos com seu colega Gary Johnson, que nas duas eleições anteriores disputou pelo partido à presidência, ela está muito abaixo desse piso. Ele havia conseguido quase 5 milhões de votos. E também o candidato Howard Hawkins, do Partido Verde agora, está com uma votação de 352 mil votos até o momento, bem abaixo do que havia tido a sua colega Jill Stein, em duas oportunidades, tanto em 2016 quanto em 2012, e essa diminuição de votos se explica em parte pela concorrência um pouquinho mais forte desses outros 31 disputantes, concorrentes, como também pelo fato da maior parte do eleitorado que foi às urnas, praticamente um recorde histórico do eleitorado americano num país que é facultativo o voto, a turma foi polarizadamente para escolher ou Joe Biden ou Donald Trump. Então, eu diria, passando por cima desses pequenos candidatos. O Partido Libertário tem uma mensagem que poderia aproximá-lo, tanto quanto o Partido Verde, mas de um partido como o Democrata. Então poderíamos pensar que estaria tirando votos do Partido Democrata. Por outro lado, a gente também tem que admitir que sem esses candidatos, provavelmente uma parte desse eleitorado não compareceria às eleições. Outra coisa interessante da gente ver o desempenho, seja dos dois ou dos outros 31 que com eles disputam, é que em alguns estados, por exemplo, como no Colorado, você teve 21 candidatos conseguindo, desse todo o universo, receber votos. Enquanto em muitos outros estados, não mais do que 5, incluindo Donald Trump e Joe Biden, ou seja, 3 microcandidatos, conseguiram. A Jo Jorgensen, exatamente a candidata do Partido Libertário, foi a única dos pequenos candidatos que conseguiu obter votos nos 49 estados. Ora, o Howard Hawkins, do Partido Verde, conseguiu em apenas 28. Então, por aí você já tem
a ideia da dificuldade que é conseguir disputar uma eleição presidencial nos Estados Unidos, num país enorme, bioceânico. Portanto, desses 146 milhões de eleitores que acorreram às urnas para escolher o próximo presidente, apenas uma faixa muito pequena, que por enquanto não atinge 4 milhões de votos, resolveu se posicionar por um dos 33 candidatos, muitos dos quais só obtiveram votos em um estado, no seu estado natal. Né? Até o momento já verificamos que isso se passa com pelo menos 6 candidatos. Uma última questão que é muito interessante de observar também é tentar responder à pergunta: será que esses candidatos, sobretudo os que estão mais próximos do Partido Democrata, em algum estado, o seu desempenho pode ter tirado votos do Partido Democrata, ou pode ter sido a diferença importante para Joe Biden perder para Donald Trump? Bem, pelo menos em 3 estados isso seria teoricamente possível. A diferença de Donald Trump para Joe Biden foi muito menor do que a votação apenas da candidata do Partido Libertário. E mesmo quando somado em outros estados com Howard Hawkins do Partido Verde, então superar a diferença entre os 2 principais candidatos foi algo muito claro, muito evidente. Mas como eu havia dito agora há pouco, isso não significa que esses eleitores, caso esses candidatos não estivessem presentes, viriam a votar no Partido Democrata. Talvez a razão deles terem ido às urnas foi exatamente porque esses postulantes se apresentaram. Pois bem, eu quero, embora fiz aí uma breve informação, vamos assim dizer, a respeito dessas 33 outras candidaturas, dentre as quais, para quem gosta de rap, o rapper Kanye West foi um dos candidatos, com voto em 13 estados. Eu gostaria de voltar a tratar dessa matéria em meados de dezembro, quando aí sim podemos dizer que haverá um resultado oficial e os dados estarão decantados, e o próprio Federal Electoral Commission, que é a instituição, como eu disse, federal que trata da questão do financiamento, o FEC também acaba disponibilizando os dados, ainda que ele não equivalha, não possa ser comparado com o Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil, como já bem explorado pela nossa imprensa brasileira. Não há nos Estados Unidos um órgão equivalente devido à força do federalismo nos Estados Unidos. Né? São as próprias instâncias estaduais que vão oficializando esses resultados. Muito bem, era isso que eu queria tratar. Quero agradecer a sua audiência, ficaria feliz se você pudesse também, se tiver gostado, convidar colegas, amigos para que assistam também a este e outros vídeos. Temos aqui embaixo também o endereço do nosso site e espero então encontrá-lo em breve oportunidade. Muito obrigado, hein?